Olá, ouvintes, Voz Literária, que bom ter você aqui em mais um episódio e hoje nosso tema é literatura que inspira famílias. Vamos conversar sobre como os livros podem fortalecer vínculos, ajudar pais e filhos a se entenderem melhor e inspirar uma convivência mais leve. Antes de começarmos, quero agradecer ao Colégio Curso Gauss, patrocinador deste episódio e parceiro aqui do Voz Literária, nessa missão de valorizar a educação e o poder transformador da leitura. E se você gosta do nosso conteúdo, já nos acompanha há algum tempo, já conhece um pouco sobre o que nós falamos aqui, não esqueça desde já de curtir, né, e compartilhar esse podcast com pessoas que você sabe que também amam a literatura, amam falar sobre livros, tá bom? E hoje eu recebo duas mulheres incríveis aqui. Uma delas é a Rosane Galante, pedagoga, educadora parental e orientadora educacional no Colégio Curso Gauss. Recebemos também a Júlia Inácio, que é psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, com foco em ansiedade e experiência com adolescentes. Sejam muito bem-vindas ao podcast Voz Literária. É um prazer enorme, Tayane, estar aqui nesse local, né, tão importante para a literatura e com temas relevantes, né, para o nosso dia a dia. Então, em nome do Gauss, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui presente, também com uma pessoa que eu admiro muito, que é a Júlia, enfim, trazendo à tona um tema que eu acho que é muito relevante, né? Sim, com certeza. Nos tempos atuais. E, Rosane, vamos começar falando um pouquinho assim de que forma a literatura pode ajudar os pais, né, a compreenderem melhor o comportamento dos filhos, né, e as fases ali do desenvolvimento infantil. Eu sou mãe de 2 filhos, entendo as dificuldades que a gente enfrenta, porque a gente se torna mãe sem saber de nada. A gente tem muito burburinho, né, mas você é mãe e você vai aprendendo no processo, né, e muitas vezes eu procurei também na literatura informações, né, sobre como lidar com isso. Então, de que forma você acha que a literatura pode ajudar esses pais e mães? E realmente, Tayane, a gente se torna pai e mãe quando o nosso filho nasce, né? E lógico que a gente tem aí o apoio, quem tem uma rede de apoio de avós, tios, que já passaram por essa experiência, mas são dicas mais intuitivas do que eles experimentaram também na prática. E felizmente hoje nós vivemos num momento em que nós temos uma vasta literatura, que nós trouxemos alguns exemplares que nos permitem uma preparação para a parentalidade, né? Para a gente se tornar pai e mãe de uma forma mais consciente, mais assertiva. Então a literatura, ela está ao nosso lado. Não é só cobrar que os nossos filhos leiam. Sim. Nós, enquanto pais, também precisamos estar atentos a essa cultura literária voltada para o nosso papel. Eu acho que o papel mais importante que a gente desempenha na vida, quando a gente escolhe ser pais e mães, né? Nós, então, temos que também nos preparar para isso. Sim, com certeza. E aí a literatura, ela nos ajuda muito, porque nós temos hoje uma quantidade muito grande de escritores, né, que nos orientam sobre como melhor. E aí eu queria que você me falasse um pouco da sua experiência pessoal, assim, em relação a isso. Eu trouxe aqui o meu primeiro livro. Maravilha. Posso pegar aqui. Isamitiba, né? Quem ama educa. Acho que foi um dos primeiros livros que eu li, assim, que eu soube que estava grávida ainda, lá em 94. Olha aí. Não, 2004. Olha aí. 2004. E aí ele começou a me orientar mesmo, né? A me mostrar, por exemplo, que quem ama impõe limites, né? Que é algo que muitos pais têm dúvida, né? Até onde eu posso dizer um não para o meu filho, não vai traumatizar. E Samitiba, ele brilhantemente nos coloca, né? Nessa situação de que sim, impor limites é sinal de amor. Nós também amamos e colocamos os limites. Além dele, tem outros 2 da Tânia Zaguri, que também foram pilares assim, para a minha formação de mãe. Educar Sem Culpa, também, novamente, falando sobre a importância dos limites, e Limite Sem Trauma. Então, são essas 3 obras, eu diria, que iniciaram ali a minha introdução à maternidade de forma mais consciente. Um pouco depois, quando o Pedro já estava maiorzinho, aí veio a curiosidade desse outro livro que eu também acho muito interessante,
pai rico, pai pobre, porque a gente também se preocupa com o futuro dos nossos filhos, Sim. né? Então, enfim. E você é educadora parental, né? Isso aconteceu, essa paixão por esse tema surgiu a partir do momento que você se tornou mãe ou já vinha antes? Como é que foi isso? Não, foi muito depois, engraçado, foi na pandemia. Eu nem sabia que existia uma formação para a educação parental. E aí, na pandemia, obviamente, nós tivemos acesso a muito mais conteúdo, né? Porque a gente mergulhou na internet. E a minha formação era em psicopedagogia, Certo. mas que eu fiz não para atuar como psicopedagoga. Eu escolhi a psicopedagogia porque na época eu era professora e eu queria entender por que alguns alunos aprendiam de uma forma e outros de outra e outros não aprendiam de forma nenhuma. Então, a minha pós-graduação foi voltada para esse objetivo, entender os meus alunos. E isso, aí a curiosidade foi aumentando e eu fui durante muito tempo orientadora educacional. Então, me ajudava muito, né? Além de eu estar me preparando como mãe, eu também estava orientando famílias. Sim. E aí, só durante a pandemia que eu vi que realmente existe, né, esse curso de educação parental, né, nos dá um outro suporte. Entendi. Também não no intuito de atuar como educadora parental clínica, mas na minha profissão, enquanto coordenadora, enquanto orientadora educacional. Certo. Então foi uma experiência que eu agreguei à minha prática profissional, né? Ser educadora parental está dentro dos meus, eu acredito que dos meus propósitos profissionais, que é levar informação ao maior número de famílias possível, né? De uma educação respeitosa, porque eu penso que dessa forma uma quantidade maior de pessoas sofre menos, os pais sofrem menos, os filhos também, né? Então quanto melhor orientados, logicamente, né? E de que forma você aconselha, assim? Porque hoje eu percebo uma quantidade... Eu percebo não, né? É real a quantidade de informações que a gente tem, né? Sim. E informações, muitas vezes, umas contrárias às outras. Principalmente no que diz respeito à educação de filhos, né? A Júlia também pode falar sobre isso daqui a pouquinho. Porque aí, esses dias eu estava até assistindo um desses memes, né? Do Instagram ali. Aí estava mostrando, né? Como educar os filhos. Aí um vinha e falava uma coisa... Né, um desses grandes influencers, depois vinha o outro falava outra coisa totalmente contrário, aí vinha um falava, não, você tem que impor limites, aí o outro falava, não, você não pode impor limites, aí o outro, você tem que ser amigo do seu filho, aí o outro, você não pode ser amigo do seu filho. Exato. Como você aconselha as pessoas a iniciar essa busca de informações para não ficarem perdidas? Eu confesso que teve momentos que eu falei, olha, eu não vou escutar mais ninguém, porque cada um fala uma coisa totalmente diferente. E até para a gente começar a escolher os livros, eu gosto muito mais da leitura do que, por exemplo, de seguir alguém assim nesse sentido, né? Porque primeiro porque eu acho que o conteúdo é mais denso, te dá mais base, é mais focado. Porque uma coisa é você escutar ali um vídeo de 1 minuto e 30 segundos, e outra coisa é você parar e fazer uma leitura, e ainda mais no momento, igual você falou, né? Eu peguei o livro aqui do Isami Tiba no período que eu estava gestante, então você tem todo um foco, toda uma atenção especial para aquilo, né? Como é que você auxilia a gente assim, a escolher os livros? O início, olha, escolha dessa forma essa literatura. Hoje, coincidentemente, eu me deparei com uma notícia no Instagram que me deixou esperançosa em relação aos influencers, né? Diz que na China já acontece isso, de que o influenciador ele precisa ter uma formação universitária na área em que ele... Eu vi essa reportagem hoje também, achei super interessante. Então, assim, a luz no fim do túnel. Tomara que isso de fato, né, aconteça, porque realmente existe muito conteúdo inadequado aí sendo vinculado. E com certeza os pais que não têm uma formação na área da educação, por exemplo, é mais difícil, né, encontrar. Então, o que eu aconselho? A buscar autores, escritores de renome já, né, consagrados, tanto na psicologia, na psiquiatria, na área da parentalidade também, né? Então, vale a pena uma pesquisa séria a respeito. Aconselho muito livros e não simplesmente os canais, né, os perfis das redes sociais. Eu também acredito nisso.
E se for para as redes sociais, que seja também de um educador parental ou de um psicólogo, de um psiquiatra que tenha já, né, uma certa experiência na área. Sim. Então vale a pena uma pesquisa, vale a pena buscar dentro da escola dos filhos, se já estão frequentando a escola, né? Então tem profissionais que também podem indicar obras e perfis, enfim. E eu sou dessa mesma opinião sua, são os livros que geralmente nos trazem um embasamento mais concreto, mais consistente do que e eu achei interessante o que você falou, né? E se for, obviamente a gente usa as redes sociais, né? Uma forma também de você se manter informado ali, mas fazer como você falou, né? Você buscar realmente pessoas que você sabe que tem aquela formação, aí você vai dar uma pesquisada, porque às vezes o vídeo aparece ali. Aí você olhou, se você achou interessante, você vai lá e você pesquisa com mais profundidade, vê outros vídeos que aquela pessoa fez, se ela realmente está tendo base naquilo, porque a pessoa, ao longo, quando você vai vendo ali, você vai buscando outros vídeos, você vai ver, nossa, essa pessoa aqui é realmente interessante, sabe do que está falando. Aí você vê a formação, né? Vai estar lá a formação da pessoa, que obviamente ela coloca ali, né, na bio, então... Eu acho que a gente tem que estar atento, né? Ainda mais um assunto tão importante, né? Exatamente. E você trouxe assim, umas pinceladas de temas muito, muito relevantes. Por exemplo, essa questão da proximidade, ser amigo ou não ser amigo. É necessário que haja uma conexão entre pais e filhos, né? Hoje eu já tenho um filho adulto, com 22 anos, e uma adolescente de 16, e eu posso dizer assim claramente que eu não passei pela fase da aborrecência, como alguns pais dizem, né? E eu acho que se deve muito à minha conexão com eles. E a importância dos limites. Então, a gente pode sim, depois a Júlia vai poder confirmar ou não, né, essa minha fala, mas a minha experiência foi muito positiva nesse sentido. E eu venho de uma formação familiar que me permitiu isso também. Então eu tive pais que infelizmente eles não tiveram uma formação na parentalidade, mas eles souberam, e eu vejo isso de uma forma assim muito grata, eu sou extremamente grata à infância que eu tive, à adolescência que eu tive, aos pais que eu tive, porque mesmo sem conhecimento teórico, eles me proporcionaram isso, né? Eles foram próximos, nós discutíamos assuntos pertinentes às fases da minha vida, né? E isso me trouxe essa consciência de que eu deveria fazer o mesmo com os meus filhos. Ser próxima deles, dizer que ama, pegar no colo, abraçar, carinho não faz mal. É uma outra coisa que, né? Uma teoria aí que não, carinho não faz mal, desde que ele venha acompanhado dos limites. Então, se nós, né, imprimirmos a autoridade sem violência, mas uma autoridade consciente do nosso papel enquanto pais, mães, tudo dá certo. E tem que vir acompanhado do carinho. Com certeza. Pô, gente, meus olhos brilham ouvindo a Rosane falar sobre a criação dos filhos, sobre a sua criação também, que eu não sabia sobre isso. Muito legal você trazer isso pra cá, né? Os meus pais, eles infelizmente não estão aqui. Amanhã é meu aniversário e é um presente estar falando hoje aqui para tanta gente sobre isso, né? Da minha gratidão pela criação que eu tive. Eu e meu irmão, né? Nós tivemos a graça de ter uma família que soube, sem uma formação, né? Eles até não tiveram essa formação literária. Muito, né? É difícil, nem se tinham. Foi mais intuitiva mesmo, assim. E eles acertaram em cheio. Porque quando eu ouço hoje, por exemplo, os meus filhos me falando, e eles falam isso constantemente: mãe, a avó e o vô iam ter orgulho de você como filha. Legal. Não tem presente maior na vida. Né? Com certeza. Coisa linda. Demais. E, Rosane, eu queria fazer uma pergunta para você relacionada ao seu trabalho no Gauss, né? Lá você é orientadora educacional no Colégio Curso Gauss, né? Isso. Você faz alguma espécie de trabalho junto aos pais lá? Como é que, se você puder falar um pouquinho? A gente faz um atendimento mais individualizado, né? Quando há necessidade da presença das famílias na escola, ou quando a gente percebe que um aluno ele está precisando de um acompanhamento de outro profissional, e aí nós realizamos um encaminhamento. A nossa intenção lá é de aproximar a família da escola, é de cada vez mais trazer o pai e a mãe para dentro da escola, para perto do aluno,
não só no resultado, quando ele chega no final de um trimestre, mas automaticamente ao longo, né, do tempo. Então, se a gente percebe que algo não vai bem, né, algo pode estar atrapalhando a aprendizagem, o desenvolvimento pleno do estudante, nós chamamos a família para perto. Né? Paralelo a isso, a gente tem aí também nos grupos de redes sociais que a escola mantém, o envio, né? O envio de documentos, certo, de sugestões de livros também. Então a gente faz esse trabalho de formiguinha legal, no dia a dia. Muito bom. E agora vamos conversar um pouquinho com a Júlia Inácio, né? Júlia, fala um pouquinho pra gente. Os livros é uma ferramenta poderosa, assim. Eu acho que para você iniciar uma conexão com seu filho de assuntos que às vezes você não está preparada para falar sobre, né? Eu acho que em relação a sentimentos, emoções, situações de preconceito também, racismo, tudo isso você pode utilizar o livro ali para trazer uma aproximação, trazer uma conversa, inserir alguns temas às vezes mais delicados, né? E como é que eu queria que você falasse mais sobre isso, como os livros podem ajudar os pais e os filhos a, por exemplo, nomearem sentimentos, conversarem sobre emoções, né? Como medo, ansiedade, né? Frustração, que muitas vezes a gente pegar uma criança mais novinha ali, ela nem sabe, né, o que é. E a importância disso também. Sim, tá, e sem dúvidas, pode ser assim, um excelente recurso, um excelente recurso e uma excelente estratégia, sabe? Porque, assim, igual você mencionou, lá na primeira infância, aquela criança, ela não vai ter uma base para saber o que ela está sentindo. Nomear e identificar mesmo, sabe? Isso é um processo de autoconhecimento, né? Apesar de eu não atender crianças e não ter muita experiência com crianças, eu sempre falo assim que a infância é o chão que a gente pisa durante a vida adulta. Então, consequentemente, por atender adultos e adolescentes, né? Eu também tenho um pezinho ali nessa fase da vida, porque é muito importante, né? Sem dúvidas. E essa fase, sem dúvidas, é uma excelente fase para introduzir ali, inserir os livros. E é um recurso que é utilizado dentro da terapia infantil também. Então, vou dar um exemplo hipotético, né? Aquela criança que está vivenciando episódios de estresse, de raiva na escola e talvez está descontando ali em algum coleguinha, está acontecendo algum conflito na sala de aula. Dentro da terapia é muito utilizado o recurso livro, leitura. Então, de trazer aquele livro que conta talvez um personagem que está vivenciando alguma situação em relação àquilo, para que possa observar justamente isso. Vou nomear, identificar aquilo que eu estou sentindo e de que forma que eu posso lidar com isso, sabe? E, claro, dentro da terapia é usado esse recurso, mas dentro da família, dentro de casa, você também pode utilizar esse recurso, sabe? E é a partir daí que a criança tem uma abertura para saber sobre as emoções. Aquele momento onde eu estou passando por essa situação, eu me sinto com raiva, me sinto ansiosa, me sinto triste. Isso é muito importante. Eu me deparo com muitos adultos que às vezes se sentem muito confusos justamente nessa identificação. Não sei o que eu estou sentindo, não sei nomear. Isso acontece, inclusive, com adultos. Com adultos, exatamente. E por isso se faz tão importante desde lá da primeira infância a gente está sabendo nomear aquilo que nós sentimos, né? E o livro ele pode ser uma excelente ferramenta, um excelente recurso para que essa criança saiba identificar e cresça sabendo identificar. E aí começa um processo de autoconhecimento já na infância, né? O autoconhecimento é muito importante, gente, porque é a partir daí que nós sabemos aquilo que nós gostamos, aquilo que nós não gostamos, sabemos impor limites, sabemos que em um momento talvez onde eu estou um pouco mais ansiosa, um pouco mais triste, eu posso fazer isso e isso e isso para que eu me sinta um pouco melhor. Sim. Então tem um impacto direto dentro da nossa rotina, dentro do nosso dia a dia, que pode ser muito benéfico. E Júlia, você é psicóloga clínica, né, especialista em terapia cognitiva comportamental, com foco em ansiedade e experiência com adolescentes. Eu gostaria de que você me falasse um pouquinho mais sobre essa formação sua aqui, principalmente nessa parte, né, de tratamento de ansiedade, experiência com adolescentes. Sim. Como é que você lida com isso, com os pais e a literatura também, como a literatura entra aí para ajudar os pais nesse sentido. Sim, legal, Thay.
Então, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem da psicologia, né? Eu sei que algumas pessoas conhecem, outras ficam um pouco confusas, mas basicamente ela tem um foco principal voltado para a forma como nós pensamos sobre as situações da nossa vida. Certo. E atualmente eu tenho um foco maior em ansiedade por perceber a alta demanda dentro do meu consultório mesmo. Então, por mais que às vezes aquele adolescente ou aquele adulto vem ali com uma demanda, dá um exemplo hipotético, autoestima ou um problema familiar, sempre vem ali englobado, associado à ansiedade. Por isso que eu tenho esse foco mais voltado para a ansiedade atualmente, né? E aí eu me deparo com muitos adolescentes, principalmente ali finalizando o ensino médio, que tem ali uma perspectiva de futuro. É uma fase difícil, né? Sim, eu sempre falo isso pros pais de adolescentes, né? Que é uma fase que exige um pouco mais de paciência, que exige um pouquinho mais de atenção, de cuidado, né, dentro desse período, mas de que é possível sim a gente levar de uma forma mais assertiva, igual a Rosane estava falando aqui, né? Ela falou assim, me chamou a atenção, que eu não tive o que muitos pais relatam sobre a aborrecência, né? Eu nem gosto muito desse termo, eu acho que não cabe, sabe? Porque se a gente consegue acompanhar direitinho, é uma fase linda a adolescência. Nossa, não sei se porque eu convivo com muitos adolescentes há muito tempo. Também ajuda, né? É diferente, né? De um pai, de uma mãe que só tem uma referência, muitas vezes, o próprio filho, né? Não passou por outras. Exato. Mas em todas as fases o que eu consegui foi através da conexão. Assim, com estudantes, com os meus filhos, foi através de falar uma linguagem respeitosa, sabe? Sempre com muito respeito. Até aquele mais difícil, aquele adolescente mais difícil, com carinho, com jeitinho, a gente consegue chegar até ele com paciência e a gente consegue mudar comportamentos. Né? Nossa, excelente, Rosane, é isso mesmo. E assim, você me fez a pergunta, né, sobre como que pode introduzir os livros dentro desse quesito. E ultimamente eu, assim, sempre fiz isso, né, no sentido de a primeira sessão que eu tenho ali antes do adolescente é com o pai ou com a mãe ou com o responsável legal. E aí nessa sessão eu sempre pergunto, o que ele gosta? E às vezes me traz um livro ou outros recursos, né, uma série, um livro ou um filme, desculpa. E aí dentro dessas, principalmente nas sessões iniciais, porque você tem uma resistência um pouco maior, né? No sentido de se abrir, de falar aquilo que pensa, aquilo que sente, aquilo que vivencia. Eu sempre coloco ali aquele livro como estratégia. Então, eu busco saber, claro, dele também, o que faz sentido para ele, o que ele lê, o que ele gosta. E se eu não conhecer o livro, eu vou buscar um pouco mais a fundo sobre, porque geralmente, na maioria das vezes, tem ali dentro um acolhimento que ele está percebendo dentro daquele livro, um apoio emocional que ele está recebendo dentro daquele livro. Acho que também na maioria das vezes vem uma identificação, então ele está conectado ali com a história em algum momento, de alguma forma, como eu falei, né, sobre a fase da adolescência. Às vezes é uma fase onde está se buscando essa identidade, né, aquilo que, aonde que ele vai estar inserido, o que ele é, o que ele não é. E ali dentro daquele livro pode estar expressando algo que com palavras ele não está conseguindo expressar. Sim. Então, olha como isso é muito rico. Isso é um recurso muito bom. E dentro da terapia a gente utiliza essa ferramenta aí. E no mundo que a gente vive hoje, né? Cheio de telas. A tela literalmente na palma da mão. E os adolescentes... Nós, adultos, a gente já tá para lá de Bagdá com essas telas, né? A gente já tá, até a hora que eu falei, a gente já tá perdido, veja lá as crianças, né? Como é que você percebe isso com os adolescentes e jovens que você atende, o impacto disso na ansiedade também, já que você trabalha com esse tema específico? Muito. Impacto, muito. Tem muita gente que me pergunta exatamente isso. Júlia, mas por que você acha que agora, atualmente, a ansiedade está mais em alta, né? Vou colocar assim, uma demanda maior relacionada à ansiedade. Justamente por conta disso, sabe? Eu percebo, pela minha experiência profissional, que está muito associado ao uso das redes sociais, principalmente em relação aos vídeos curtos,
que gera ali aquele imediatismo, né? Ou seja, o vídeo curto, se você não gosta de algo, o que você faz? Você passa para algo que é mais agradável aos seus olhos, aos seus ouvidos, né? Enfim. E isso vai gerar, provavelmente, um adulto frustrado, um adulto ansioso, e por isso se tem aí uma alta demanda, né, da ansiedade. E as telas vão ter um impacto muito grande na vida desse adolescente, né? E aí entra a leitura como justamente um caminho contrário a isso. De que é um caminho que nos proporciona uma calma maior, uma presença bem maior, que é algo que o celular, as redes sociais, né, as telas no geral, não nos proporcionam. Um foco maior, né? Você tem que parar Isso. e tem que... Exatamente, de estar presente realmente ali, né? E tem algo muito curioso que eu me deparo às vezes, é assim, eu coloco os meus pacientes, ou também nas redes sociais, para que as pessoas pensem um pouquinho no sentido de o que você faz no seu momento de descanso. Teve uns dias atrás que eu trouxe essa reflexão lá no meu Instagram. O que você faz no seu momento de descanso? E muitas pessoas identificaram que, à noite, depois que é o momento, né, que tem ali mais livre realmente para o descanso, me deito e eu vou passando as minhas redes sociais, mexendo no celular, ou então muito ligado ali a uma série, a um filme. E assim, o seu cérebro ele não vai estar descansando. Não é realmente um momento de descanso, sabe? E, consequentemente, vai atrapalhar o nosso sono, que vai atrapalhar no outro dia, no nosso rendimento e na nossa produtividade no dia seguinte. Então, assim, estou trazendo isso para a gente ter uma consciência maior. E quando eu falo sobre as redes sociais, eu não podia deixar de mencionar aqui hoje, já que é um espaço de comunicação sobre a inteligência artificial, sobre o uso do ChatGPT. Então, assim, pai, mãe, responsável que estão nos ouvindo hoje, busque saber o que seu adolescente está depositando ali na inteligência artificial, porque a gente não sabe para onde aqueles dados estão indo, sabe? Esses dados eles podem estar sendo vendidos, armazenados, usados para treinar sistemas, cair em mãos erradas, ser usado para chantagem. Então, assim, quando a gente pensa dessa forma, realmente é algo muito amplo, que a gente precisa ter uma consciência maior, sabe? E eu tô me deparando muito com inúmeros casos, assim, nesse sentido de que peguei o celular do meu filho e vi o que ele tava mandando ali de mensagem na inteligência artificial, com o ChatGPT, né, que é mais conhecido. Sim. Claro, um desabafo ali, é importante a gente desabafar, sim, claro, devemos fazer isso. Mas não com a inteligência artificial, porque a gente não sabe para onde aquele dado, que é tão precioso, que é tão íntimo, uma coisa tão íntima, né? A gente não sabe para onde está indo. Verdade. E dentro disso eu vi até uma notícia, nesses últimos dias, não vou saber falar certinho, mas que era sobre o robô aspirador, Sim. Sabe? Que aspira a casa. Sim. Não sei se vocês viram. Que, no caso, ele mapeia, né? Ele tira fotos da sua casa para que ele possa mapear e não esbarrar e quebrar, né? E ir limpando a casa. E aí ele acabou tirando uma foto do dono na privada. Nossa. Em um momento tão íntimo. Então, assim, a tecnologia é boa? Claro, muito boa, se a gente está sabendo usar ela de uma forma adequada, né, assertiva, mas em muitos casos ela pode trazer, sim, um prejuízo. Não sei ao certo onde esse caso em específico andou, né, se foi ali, se caiu em algum lugar, para onde que essa foto foi, mas de que é um caso onde a gente tem que se atentar muito bem, sabe? Verdade, então, falando cuidados, sobre né? isso, falando sobre redes sociais, acho que eu não poderia deixar de mencionar. Com certeza. Isso. Deixa eu pegar o gancho, Taine. Porque eu lembrei agora também de uma situação que, por exemplo, é comum hoje também, além dos livros físicos, né? Eu prefiro eles, a minha geração também. Mas nós temos hoje os adolescentes usando muito Kindle, né? Sim. E as famílias, muitas vezes, dando livre acesso ao Kindle. E eu já me deparei com uma situação de que uma adolescente ela estava fazendo o uso do Kindle e a mãe e os pais muito orgulhosos, porque já tinha lido muito, mas ela estava lendo livros também próprios à faixa etária. Então, nós, ao presentearmos os nossos filhos com celular, com tablet, com Kindle, junto ao presente precisa vir a orientação.
Eu digo assim, o acompanhamento, principalmente se for criança, o acompanhamento, né? Então, desde a orientação até aplicativos que fiscalizem, isso não é invasão de privacidade, eu preciso deixar isso muito claro, eu estou propagando isso. Os meninos não gostam muito, né? Quando eu falo, mas eu digo, olha, não existe invasão de privacidade para pai e mãe. Concordo. Sabe? Nós temos a obrigação, na verdade, de fiscalizar, sim, as redes sociais dos nossos filhos, o celular. O Kindle. O Kindle, com respeito, né? Eu acho que quando a gente demonstra para o filho, para a filha, que nós estamos fazendo aquilo como uma forma de prevenção de algo que ele possa, né, sofrer lá na frente, tudo é acertado, né? Na conversa. Então, a orientação do que pode e o que não pode acessar é na conversa, é no diálogo. Eu acho que o diálogo, existindo diálogo entre pais e filhos, tudo dá certo. Eu achei interessante você tocar no assunto do Kindle, porque o Kindle realmente não é igual, por exemplo, eu pegar esse livro aqui, eu estou lendo, você está vendo na capa, né? O Kindle a gente não sabe o que a pessoa está lendo, né? E hoje ainda tem uma outra questão. Muitos livros estão vindo todo bonitinho, rosinha, cheio de flores, bonitinho, com um nome totalmente bonito, mas quando você vai ver o conteúdo, não é um conteúdo para adolescente, é um conteúdo para adulto. Então aí os pais só vão saber se eles pegarem o livro, se eles abrirem o livro e se eles lerem pelo menos algumas partezinhas ali. Sim, exato. Então, porque hoje está acontecendo muito isso. Infelizmente ainda não temos uma indicação de idade nos livros, é algo que eu acho que tem que ter, igual tem na televisão, né? Os programas, os filmes, eu acho que os livros, tem algumas editoras que eu sei que já colocam, né, a indicação da idade, e eu acho que isso é um fator importante, então a gente tem que estar de olho, porque inclusive isso, né, a capa toda linda, maravilhosa, rosinha, meiga, você acha que sua filha, até a própria mãe compra para a filha adolescente, porque acha que é um tema, um nome bonitinho, mas o conteúdo lá dentro não é dessa forma, então temos que realmente ficar de olho, né? Cuidado é pouco. E aí, Júlia, eu queria que você falasse agora de literatura para os pais que estão com esses filhos em situação de ansiedade, que querem ter uma maior aproximação com os filhos. Eu sei que você trouxe livros aí. Indica pra gente alguns livros, fala um pouquinho sobre a importância disso também. Vamos lá. Então, antes de eu falar desses dois aqui que eu trouxe, tem um que é O Cérebro Adolescente. Não tenho ele aqui hoje, mas tem ele até em PDF. Bom. Eu tenho ele em PDF. Eu tenho também. Muito bom, O Cérebro Adolescente. Estava falando um pouquinho da fase da adolescência, né? E para o pai, mãe, responsável que quer entender um pouco mais sobre essa fase, esse período da vida, justamente o desenvolvimento, né? Como que funciona ali o cérebro. E é muito, muito interessante mesmo. É bem rico esse material. Super indico. O Cérebro Adolescente é um dos... Eu acho que tem o Cérebro Infantil também. Tem o Cérebro e as 5 linguagens do amor também. Para crianças também. É muito interessante. Tem o Cérebro na Infância. É bem legal também ele. Aqui eu trouxe também o Geração Ansiosa. Perfeito. Eu sou fã. Que entra muito no tema que a gente estava falando. Da hiperconectividade aí com as redes sociais. Geração Ansiosa é um livro que eu indico assim para que todo mundo leia. Quem tem filho, quem não tem. Quem tem filho, quem não. Todo mundo acessa hoje as redes sociais, até porque nós internet. Estamos também na geração ansiosa. Se a gente não tomar cuidado, nós vamos ficar cada dia mais ansiosos. Então a gente também tem que entender ali os processos. Então, aqui, essa questão das telas, redes sociais, é um excelente livro. Mostra um pouquinho mais aqui o livro, pessoal. Que aborda exatamente essa temática e de uma forma muito clara. Muito. A linguagem é muito acessível. Muito. Uma outra coisa, Júlia, só complementando, quando ele fala da diferença do que está acontecendo, que é a superproteção física. Sim. Quer dizer, os pais preocupados, não deixam ir na rua, não deixam andar de bicicleta, de skate, porque vai cair, porque vai estragar o joelho. É uma super proteção, né, do cair, do se machucar, que faz parte da infância, subir em árvore, né? Quem não teve uma infância como essa, sujar o pé na lama, ralar o joelho. E, em contrapartida, a subproteção nos meios virtuais. Nos meios. É verdade. Então, assim, há um desequilíbrio aí da superproteção
no físico, no real, e a subproteção no virtual. É outra coisa que eu acho dele fantástica, assim, é um alerta para os pais. Sim, né, verdade, com certeza. Antes, se o seu filho estivesse na rua, ele estaria desprotegido, né? E estivesse em casa, ele estaria protegido. Agora, não funciona bem dessa forma. Não. Se o seu filho está em casa, ali no quarto, com acesso ao celular, notebook, televisão, seja o que for, talvez ele não esteja tão protegido assim. Por isso se faz a necessidade dessa supervisão, como a Rosane bem trouxe, né? É um livro que aborda muito bem isso. Muito Certo. bom, muito bom. E eu trouxe aqui que traz sobre a minha abordagem, que é o Manual de Terapia Cognitivo-Comportamental para Adolescentes Ansiosos. Então, assim, esse livro aqui, ele é muito bom. Ele é muito gostoso de ler também. E ele é bem dinâmico. Então, ele traz algumas atividades, algumas ferramentas para a gente incluir no nosso dia a dia, né? Aqui, no caso, esse livro é próprio para o adolescente pegar e ir Ele é lendo feito para o adolescente? para o adolescente. Mas aí, como eu sempre falo, né? Se o seu filho está tendo acesso a um livro, ainda mais um livro tão rico, que também Sim. contribui para a relação pai e filho, também se faz muito importante eles lerem. Podem até ler juntos. Eu gosto muito disso. De indicar para que seja feita a leitura junto, porque ainda entra naquela questão da conexão, né? É um momento legal e de conexão entre pai e filho. É um livro muito, muito, muito bom mesmo, muito gostoso, assim, e que ele é dinâmico. Então, o adolescente, e até os pais também, eles podem trazer muitas dessas dicas, desses recursos para o dia a dia, para a rotina, para que tenham uma relação melhor com a ansiedade. E que dicas você daria, assim, hoje, se você pudesse dar algumas dicas para os pais que estão... Obviamente vai ser algo bastante geral aqui, né? Mas para os pais que perceberam, assim, que um pouco desse quadro de ansiedade, porque a gente consegue perceber, né, a mudança. Sim. Se você está mais atento, né, obviamente. Tem essa questão também, né? Sim. Você percebe que seu filho está mais ansioso, que está usando muitas redes sociais, e se você não está conseguindo ali controlar um pouco, que dica você daria para esses pais? Se vocês já tentaram através ali, talvez, dessa comunicação, e que a gente entende que é algo construído, né, Rosane? Porque eu entendo dessa forma, né, no sentido de talvez esse pai e essa mãe tenham levado a criação do filho para um outro caminho que não diz respeito a isso que a gente está mencionando, né? Só que tendo agora acesso ao conhecimento, acesso à informação de qualidade, eles queiram colocar isso em prática, a depender também da fase desse indivíduo, dessa criança, desse adolescente, é um pouco mais desafiador, vou colocar assim, né? E voltando um pouquinho porque eu estava falando, se vocês já tentaram essa comunicação assertiva, de qualidade, e vocês percebem que esses sintomas, eles continuam com uma certa frequência, por favor, procure uma ajuda profissional, sabe? Principalmente em relação à ansiedade. Claro, o uso das redes sociais pode estar influenciando, interferindo nisso significativamente, mas procure uma ajuda profissional. Pode ter outros fatores, né? São certeza, N fatores aí que podem estar. Com certeza. E esses dias eu estava até conversando com uma pessoa e mencionei isso a ela. Ultimamente eu estou indicando que todo pai, toda mãe de um adolescente que principalmente esteja ali no 3º ano do ensino médio, que foi a fase que eu mencionei, que procure uma ajuda profissional, que procure um profissional para avaliar, por mais que você, pai, não perceba algo grandioso que tenha atrapalhado a vida do meu adolescente ou um grande sintoma que ele está apresentando, procure um profissional, faça uma avaliação, disponibilize aquele espaço para o adolescente, sabe? De deixar disponível, à disposição, né? Entendi. Então, se você está precisando de um apoio, de um local, o que você acha da gente procurar esse recurso, explicar talvez o que é a terapia para aquele adolescente, isso é muito eficaz, mas caso você já perceba aí algum sintoma, principalmente relacionado à ansiedade, né? Principalmente nessa fase da vida também, procure uma ajuda profissional o quanto antes, porque também o quanto antes procurar, melhor. Né? Eu sempre menciono isso e trago a analogia da ferida física. Quando a gente está aqui com uma infecção que está no começo, é muito mais fácil da gente tratar do que quando está ali já
muito infeccionada, né? Então, a mesma coisa se faz com a ansiedade, com a depressão e com outros transtornos também. Eu sei que às vezes é um pouquinho mais difícil da gente entender porque não é algo tão visível como uma ferida no nosso corpo, né? Então, por isso eu entendo que é um pouco mais difícil, mas de que é tão importante quanto. Né? Eu me lembrei, você estava falando aí, eu me lembrei daquela série que fez sucesso agora, né? A Adolescência, lá da Netflix. E aquela cena do pai se lamentando, né? A cena do choro do pai, que pra mim foi a cena mais impactante, assim, que eu falo, meu Deus. E o pai conversando com a mãe ali também, se perguntando onde errou, né? O que ele poderia ter feito. Sim. E eu acho que todo pai faz essa pergunta, assim, em alguns momentos da vida, né? Às vezes, o que eu poderia ter feito? Que eu não, mesmo a gente dando a melhor das criações, Sim. né? A gente sempre fica naquela, o que eu poderia ter feito? O que eu poderia ter feito, né? Isso eu acho que é algo que persegue, assim, os pais e mães aí. E uma outra frase um sentimento de culpa, né? Nós temos muito isso principalmente dentro de nós, as mães, né? temos, As mães e aí eu mais. sugiro... Pode mostrar aí, pessoal. Não, esse aqui mesmo. Esse? A coragem de ser imperfeito. Muito bom. Nós temos que ter essa coragem e assumir, demonstrar, não estou dando conta. O capítulo do... deixa eu mostrar esse também. Esse aqui eu tenho um carinho especial, né? Disciplina e afeto. Eu tive a honra de fazer um capítulo dele. E o capítulo, eu dei o nome dele, né? O nome do meu capítulo é Eu Não Sei Mais O Que Fazer. Olha aí. Por quê? Porque foi a frase que eu ouvi, Tayane, durante toda a minha vida profissional. Quando eu comecei a atender famílias, né? Chamava o pai para conversar. Rosane, eu não sei mais o que fazer. Então, isso me impactou muito, né? Eu não sei mais o que fazer com meu filho. E para um pai e uma mãe falar isso, a dor, ela vem acompanhando essa frase. Sim. Ela não é dita de forma aleatória, né? Eu não sei mais o que fazer. E essa frase já denota um processo que já foi vários processos, né? Várias tentativas. E aí, quando surgiu essa oportunidade, eu falei, não, eu preciso falar sobre isso. Sobre esse pai e essa mãe que chega nesse limite de não sei, realmente eu não sei mais o que fazer, né? E eu acho que aí veio também a minha intenção de buscar mais informação na minha área para poder levar essas sugestões, essas opiniões, né? Essas possibilidades para as famílias que de fato não sabem mais o que fazer, já tentaram, já colocaram de castigo, já bateram. E tem uma outra frase que eu luto com todas as minhas forças para desmistificar. Eu apanhei quando eu era criança e não me traumatizei. Então, meu filho também não vai ficar traumatizado, né? Enfim, isso levaria mais um outro episódio aqui, se a gente falasse sobre isso. Mas, enfim, é para desmistificar isso, é buscar essa literatura mais ampla para quebrar com esses paradigmas, né? De que e busquem ajuda profissional, gente. Se você está passando aí, você que é pai e mãe, está passando por algum momento desse com seu filho, está com dificuldades, né? Como a Júlia falou ali, percebe algo ali que não está fluindo como de certa forma deveria ser. Como a Rosane falou, você já fez tudo. Como é a frase? Não sei mais o que fazer. Não sei mais. Se você está com essa frase aí também, não sei mais o que fazer, busque ajuda profissional para isso, tá? E se você for muito ocupado, eu vou indicar aqui, olha, disciplina positiva. Não tem desculpa, sabe? Disciplina positiva para pais ocupados. Olha aí. Tá? Para Então... todo problema, a Rosane tem uma solução. Nós temos que buscar, porque assim, a gente se propôs. E esse tema, o título desse livro é interessante, né? Para pais ocupados, né? E assim, tem uma frase que diz hoje. Assim, né? Que, fala assim: os filhos não te impedem de fazer o trabalho importante. Porque eles são o trabalho importante. Então, às vezes, a gente está ocupado com outras coisas. Quando a gente deveria estar com essa ocupação, talvez, mais focada ali em cuidar do nosso filho, né? E talvez ter alguns... Às vezes a gente está tanto tempo fora de casa que não vê os nossos filhos, não percebe, às vezes não percebe o que está acontecendo. O filho chega, tá no quarto, você chega também cansada do trabalho, vai pro quarto também, na hora do almoço, muitas vezes não estão juntos na hora da mesa, que eu acho um momento super especial de estar junto com os filhos. Você não tá junto
nos horários da alimentação, não está junto antes de dormir, não está junto quando acorda. E falando em livros, Taiane, assim, uma coisa que sempre teve muito presente na minha história, os livros, as historinhas, a hora da historinha. Nossa. Meu vô, até os meus 5 anos, olha como impacta a vida de uma criança. Até os meus 5 anos, o meu vô eu tinha a hora da história com meu avô. Todos os dias. Tanto que, no dia que ele faleceu, eu sinto isso ainda dentro de mim, eu lembro perfeitamente do dia. Ele não chegou para a hora da história. Uhum. Anoiteceu e eu comecei a perguntar para minha mãe onde é que estava o meu nono, onde é que estava o meu nono, onde é que estava o meu nono, porque era a hora da história. Então, olha como isso impacta a vida da gente. Então, é uma dica que eu dou aos pais de primeira viagem e a quem tem criança: leiam à noite antes de dormir para os filhos. Leiam qualquer livro, ou se não quiser ler, conte uma história, né? Inventa. Quantas vezes eu fiz isso? Inventa, cada um conta uma parte. Isso, porque isso também é muito importante. Muito importante para criar o vínculo com o filho desde cedo. Lá em casa também a gente tem a nossa rotina de sempre antes de dormir a gente faz o devocional, né? Que é uma leitura bíblica ali e comenta, e às vezes a gente conta alguma... Ou é a leitura da Bíblia em si, ou às vezes alguma historinha bíblica ali, e conta um pouco, cada um fala o que entendeu, o que achou, aí faz a oração e tal. E isso já entrou tanto na vida dele, na vida deles, que quando a gente viaja, e eles ficam na casa da avó e do vô, aí a gente fala, não esquece do devocional. Aí eles chamam, já fica. Minha mãe falou, aí eles chamam minha mãe, se o vô tiver, chama o avô, tem que fazer o devocional. Então, assim, já entrou na rotina, sabe? É algo assim que eles não deixam de fazer, nem um dia, todos os dias. Se a gente estiver viajando, eles fazem com a avó e com o avô. Mas é algo que já está assim, já incutiu no coração, né? Então é algo para toda a vida. E cria esse relacionamento, porque às vezes você traz temas ali, né? A gente lê uma palavra da Bíblia que vai falar sobre fraqueza, que vai falar, a gente pergunta se eles já se sentiram daquela forma, você já se sentiu assim, já aconteceu isso, perfeito, né? Tem empatia com os outros, aí a gente fala, faz a oração pelo coleguinha, faz a oração pela tia. Então isso é muito profundo, né? Então a gente tem que buscar esse... E cria vínculo, né? Cria vínculo, conexão. E aí é a partir desse vínculo, dessa conexão, que a gente consegue tudo que a gente quer com os filhos. Né? É um não que ele vai compreender como um não, que é um não amoroso, é um não que vai, né? vai trazer algo positivo para a vida dele. Não vai ver como, né? Eu acho que é isso que faz realmente... essa conexão da literatura, das historinhas, da religiosidade, essa conexão. E do cuidado diário, né? Coisinha, sementinha que você vai plantando dia por dia, né? Exato. Porque um devocional feito, uma historinha contada hoje, daqui a um mês depois, 2 meses, não vai. Agora, se você faz isso todo dia, você, ou então você acorda, vai lá no seu filho, acorda ele com um beijo, com um abraço, já é diferente, já é totalmente diferente. Meu filho não sabe ler ainda, para que eu vou comprar livro? Faz de conta que tá lendo. Gente, era a coisa mais linda que eu via. Eles entendem tudo, pegando e fazendo de conta e lendo ali sem ler, né? Obviamente as letras e palavras, mas as figuras, os desenhos. Ir até uma livraria, eu sei que nós não temos aqui na cidade, mas as bancas de revista, eu me lembro que Pedro e Bela, pequenininhos, assim, pediam para ir para a banca de revista para comprar, era super interessante, enfim. Então nós temos. E eu acho que muitas vezes também, Rosana, desculpa te cortar, muitas vezes, hoje em dia não é nem, vou dizer assim, que talvez o uso excessivo do celular pelas crianças e adolescentes é muitas vezes também porque às vezes os pais não trouxeram isso daí, né? Não trouxeram essas alternativas, né? Porque eu vejo as crianças super interessadas, quando de pequenininha, por livros, elas adoram. E gibis, assim, a revista Recreio é maravilhosa no começo. Então,
a gente precisa oferecer. Oferecer, tem que oferecer. Pais, antes de oferecer o celular, eu faço um apelo para quem estiver ouvindo. Eu faço um apelo antes do celular. Não dei o celular antes dos 12 anos. Não dei, por mais que ele apele, que ele peça. E vão apelar, porque os meus já apelam. Mas aí é a hora de falar assim, você não é todo mundo. Exatamente. E assim, a gente fala não sem nada, medo. Você não vai morrer, pode não, falar filho. sem medo. Mas, paralelo a isso, obviamente, é necessário oferecer algo em troca, né? Você não vai ter o celular, mas você vai ter o brinquedo, você vai ter a bicicleta, nós vamos ali para a praça, vamos para o parque. Então, são coisas que aproximam a família, os pais dos filhos. Se aproxima, cria vínculo, cria laço, cria história para contar, cria... Enfim, eu sou... Ontem, por ser o Dia da Criança, eu perguntei para os meus filhos se eles têm boas lembranças da infância deles. E aí juntos nós vimos as fotos, muitas fotos da infância deles. E não tem nada melhor, gente, do que ouvir dos filhos. Eu tive uma infância maravilhosa. Mãe, ai, que saudade de quando eu era criança, de quando fazia isso, fazia aquilo. Então, eu gostaria muito que muitos pais ouvissem isso, sabe? E não se deixassem perder pelo uso excessivo, realmente, da tecnologia. E muito do que a gente é lá na infância, a gente carrega para a vida adulta. Carrega. Você falou do Dia das Crianças, eu também finalizei o domingo ontem, recordando a minha infância. Então, eu peguei os álbuns, eu adoro fazer isso. Peguei os álbuns, eu adoro foto. Eu falou que adora foto, tá vendo? Em comum. E aí fui passando, vendo fotos, e aí eu vi várias fotos de, por exemplo, eu comendo comidas que hoje eu adoro, de ir na praia super feliz, então de coisas que hoje faz muito sentido pra mim, que eu gosto muito, que eu levo pra minha vida adulta, que eu fazia lá na infância e eu amava as fotos super feliz, contente, realizada, sabe? Então, assim, muito do que a gente é na infância, do que a gente vive e aprende lá na infância, a gente leva pra vida adulta. Com certeza, né? Com certeza. Então, é uma fase importante, muito importante. Né? Muito importante. Rosane, você trouxe... olha, gente, o tanto de livro que temos aqui na mesa. Se você quiser falar mais sobre alguns, indicar, fala por que você indica. Nossa, eu acho que assim, todos... E livros assim que a gente encontra ali nas Americanas. Eu acho que a gente tem que deixar isso bem claro também. 20 regras de ouro para educar filhos e alunos, esse tanto para pais quanto para professores, né? Esse eu gostei muito também. O título já é bem sugestivo. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e seus filhos ficaram gratos por você ler. Nossa. Mais do que um convite esse título livro. aí. E hoje nós temos a Amazon aí, né? Já que em Barreiras nós não temos uma livraria, infelizmente, mas temos acesso, né? Não, a acesso nós temos. Muito. Então, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, esse aqui também foi bastante conhecido, nossa, né? Eu li tanto como professora, me ajudou muito. Eu sou apaixonada pela disciplina positiva, depois que eu conheci através da educação parental, né? Eu sei que, infelizmente, muitas pessoas também têm feito um mau uso da disciplina positiva. Até virar meme, de salão de beleza, né? E não é por aí. Eu acho que se os pais lerem realmente... Entender exatamente. É muito interessante. Nos facilita. Certo. São aquelas trocas diárias que a gente pode fazer de uma forma muito consciente e que dá resultado. Eu fiz o teste, dá resultado. Eu tenho uma adolescente, eu fiz o teste com ela, deu resultado. Né? Esse também é muito conhecido, 7 hábitos dos adolescentes altamente eficazes. Né? Também é uma leitura para quem já tem adolescentes, eu acho que vale muito a pena, fala sobre os hábitos diários, né? A construção desses hábitos. Enfim, a biografia, assim, eu trouxe poucos, né? Não dá para trazer tudo. E hoje, realmente, nós temos também vários livros em PDF.
Então, eu acho que o acesso hoje, os por mais que a livros- gente, aqui em Barreiras a gente não tenha tanto acesso assim em locais físicos, mas hoje em dia o acesso de modo geral é muito grande, né? Sim, Você sim. consegue, você coloca o nome desse livro aí no Google que vai te sim, a gente pode aparecer. até depois deixar uma listinha lá no... Isso, diversas opções. Isso, boa ideia, eu vou deixar uma listinha lá. Olha, esse aqui também da Elisama Santos, ele vem falando sobre a educação não violenta. Elisama Santos, conheço. Muitíssimo importante. Então, conversas corajosas, como estabelecer limites, lidar com temas difíceis e melhorar os relacionamentos através da comunicação não violenta. Muito bom. Eu sou fã, eu acho que assim, eu tive o prazer, né, como eu falei, de conviver numa família em que o diálogo era a única opção. Era através da conversa que a gente resolvia os problemas, falava de problemas financeiros, isso independente da idade, assim, sabe? Então isso trouxe uma proximidade muito grande entre eu e meus pais, entre eu, meu irmão e meus pais. E eu sou muito grata por isso. Eu acho que é como a Júlia falou, muito do que a gente vive na nossa infância a gente leva para a vida adulta. Então, e hoje eu só sei resolver os problemas conversando. Verdade. Então eu acho que até a minha formação profissional, ela foi construída na base do diálogo. Não consigo me ver fazendo outra coisa, a não ser sendo educadora. Certo. E isso vem também dessa fase. Muito né? bom. Lá da- Aproveitando aqui as dicas de livros, eu vou falar com vocês sobre esse livro aqui, da qual a Rosane faz parte, né? Ele tá à venda ou não? Não Tá à encontro. venda, tá na Amazon. Vou deixar também o Tem, link sim. lá. E esse aqui em especial, esse exemplar, eu vou fazer um sorteio dele. Então, se você está aqui assistindo esse vídeo ou ouvindo aí no Spotify ou assistindo no YouTube, eu vou te pedir para você nos seguir lá no Instagram, vozliterária.cast, que o sorteio vai acontecer por lá durante essa semana aqui de início aqui desse podcast que está indo ao ar. E você vai poder ser sorteado e ganhar esse livro Disciplina e Afeto, tá? É um livro que tem vários... São artigos. Isso, são vários autores. Vários autores Cada que capítulo fazem é de um autor. E diversos profissionais, psicólogos, psiquiatras, E olha só. fonos. Como criar filhos emocionalmente fortes e preparados para o mundo. Nossa, maravilha. Ele é perfeito. Eu sou Muito suspeita bom. para falar, mas ele é muito bom. E para encerrar, eu quero pedir que cada um de vocês deixe aí uma mensagem final para as famílias, né, que nos ouvem, né? Algo que vocês queiram falar, algo breve, que seja também inspirador. Fala aí um pouquinho. Pode começar com vocês. Ok. A mensagem que eu queria passar é no sentido de... Se eu sei que a nossa vida hoje é muito corrida, né? A gente tem muita pressa, a gente equilibra muitos pratinhos na Verdade. nossa vida, o trabalho, a vida social, a vida acadêmica, a vida familiar, enfim. Mas não deixe de priorizar esse momento com o filho, sabe? Seja uma criança, seja um adolescente, não deixe de priorizar esse momento com seu filho, que é tão crucial para a vida dele. A gente estava falando sobre essa questão do tempo, né? E a priorização, eu acho que ela é mais importante, independente do que a gente queira fazer. Então, eu sempre pergunto isso: quais são as suas prioridades? Se a prioridade é o momento de leitura, de conexão com seu filho, de conversa, de criar uma comunicação assertiva com ele, ótimo, vamos priorizar. Se não, realmente vai ser um pouco mais desafiador a gente ingressar e colocar isso dentro da nossa rotina, né? Então, se permita, você também que é adulto, que deseja ter isso aqui que a gente está mencionando, né? Esse momento de desacelerar e ir em um caminho contrário, onde o mundo vai nos levando. Se permita ter esses momentos, porque agrega muito. Nos permite a presença, nos permite desacelerar, uma calma e uma tranquilidade bem maior. Muito bom. Bom, nós somos exemplos, somos espelhos. Acho que os primeiros espelhos que os nossos filhos têm somos nós. E não tem como a gente querer que o nosso filho leia se a gente não lê. Sim. Né? É muito fácil a gente ficar no celular o tempo inteiro e querer que o nosso filho esteja com o livro na mão. Isso não vai acontecer. Então, que realmente a gente assuma esse papel, principalmente assumir o papel de pai e de mãe, de responsáveis pela educação, né, em primeira mão dos nossos filhos, pela felicidade deles também, porque é nessa construção.
E como a Júlia bem disse, ter esse tempo de qualidade, né? Que seja pouco, mas que seja realmente, de fato, presença, né? Dizer não quando precisa dizer não, abraçar quando puder abraçar, e não ter medo dessa conexão. Ela não faz mal, ela não prejudica. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, né? Vai para o quarto, leia junto, principalmente quando é criança ainda. Não quando adolescente, que não pode acontecer, mas tudo que começa mais cedo tem mais chance de dar certo, né? Eu acho que o exemplo disso é a academia. Se você começa lá na adolescência, você vai se tornar um adulto, provavelmente não, né? E com a leitura também é assim. Então, quanto antes os filhos tiverem livros espalhados pela casa, no banheiro, gente, coloca lá uma cestinha de gibi no banheiro, para o seu filho chegar e ter em qualquer ambiente da casa. Eu acho que nós vamos ter, sim. Nós não podemos perder essa luta contra a tecnologia. Aliás, ela não é para ser algo negativo, né? Ela está aí para nos ajudar, desde que seja mensurada, desde que seja muito bem utilizada. E sim, nós somos os responsáveis. Se nós oferecemos o celular e a internet para os nossos filhos, nós temos que dar junto a isso todas as orientações, né? E é isso, que essa conexão ela seja mais fortalecida que os 5Gs lá do celular, né? Que a nossa conexão com os filhos aconteça. Verdade. Então, gente, que essa conversa inspire aí mais famílias a viverem a literatura como gesto de amor, com uma forma também de aproximar, né? De estar mais perto do filho, e também como fonte de informação para nos ajudar a criá-los também, né? Então, a literatura pode não resolver e não vai resolver os problemas, mas ela nos ensina a olhar, né? Olhar com empatia, a trazer informações, e também nos ajuda a lidar também com os nossos filhos. Mais uma vez, eu quero agradecer ao Colégio Curso Gauss, né? O patrocinador do podcast Voz Literária, nosso parceiro aí nessa missão de espalhar aí o amor pelos livros aqui na internet. Então, muito obrigado, Colégio Curso Gauss. E se você gostou do episódio, né, eu quero te pedir mais uma vez que você curta, que você compartilhe aí com pais, mães que você conhece, nos siga, como eu te falei, lá no Instagram, tá? Agradeço mais uma vez vocês, meninas, Obrigada. Olha só, Júlia, Rosane. Né? Agradeço mais uma vez vocês terem tirado esse tempo para estar aqui conosco, falando de um tema tão caro, né? Um tema tão importante, um tema tão necessário. Muito obrigada a vocês e nos vemos no próximo episódio.